para mais uma aula do 7º ano, aula do dia 7/5 sobre números decimais. Os números decimais são os números que vai entrar agora a vírgula, onde nós temos aqui o número 58,145. A vírgula, ela separa a parte inteira do número com a parte decimal. A parte inteira é o que você já conhece. Primeira ordem, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Então essa é a parte inteira, parte lado esquerdo da vírgula. Já o lado direito da vírgula também possui casas decimais. A primeira casa decimal é o décimo. Segunda casa decimal, centésimo. Terceira casa decimal, milésimo. Sobre a conversão, que no primeiro caso é da forma decimal para fração. Então, todo número decimal dá para escrever na forma de fração. Como? Nós temos aqui o número 1,5, que na verdade a maneira correta de se ler é 1 inteiro e 5 décimos. Como transformar isso em fração? Você esquece da vírgula. Esquecendo a vírgula, vai formar o número 15. Está aqui o número 15. Sobre, como tem uma casa decimal, uma casa à direita da vírgula, aqui vai ser sobre 10. Então, 1 zero, uma casa decimal, 1 zero. Já nesse caso aqui, 0,37, que é o 37 centésimos, porque para na segunda casa decimal. Você esquece a vírgula, vai formar o número 0,37. Então, é só o número 37. Sobre, agora você vai contar as casas decimais. Como são duas casas decimais, com isso vai ter 2 zeros. Então, sobre 100. Então, uma casa decimal, sobre 10. Duas casas decimais, sobre 100. 3 casas decimais, sobre 1000. E assim por diante. Então, esse caso foi da forma decimal para fração. O segundo caso é da fração para o número decimal. Vai ser o inverso desse aqui, o primeiro caso. Nós temos 9 décimos. Então, você repete o 9. Como tem 1 zero, a vírgula aqui, quando não aparece, ela está aqui do lado direito. Então, como tem 1 zero, a vírgula vai voltar uma casa. Então, ela vai parar bem aqui, do lado esquerdo do 9. E para não ficar nada à esquerda da vírgula, você tem que acrescentar um zero. Então, 0,9. Então, de novo, 1 zero, a vírgula voltou uma casa. Se tem 2 zeros, a vírgula vai voltar duas casas. Então, você repete o numerador, 235. Como são 2 zeros, a vírgula vai voltar duas casas, da direita para a esquerda. 1, 2. Parou entre o 2 e o 3. Então, esses casos é quando for 10, 100, 1000 e assim por diante. Quando não for esses números, que nesse caso aqui 3/4, você pode fazer a própria divisão, porque fração é divisão. Então, nós temos esse primeiro caso. Nós temos 3 dividido por 4. O 4, ele não cabe no 3. Então, o que você faz? Acrescenta um zero. Como você acrescentou um zero aqui, você vem para cá e coloca 0 e vírgula. Quantas vezes o 4 cabe no 30? 7 vezes. Que dá 28, sobra 2. Vou acrescentar outro zero. E não preciso mais colocar nada aqui, porque já tem a vírgula. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5 vezes. E dá exatamente 20, subtraindo 0. Então, o 3/4
foi essa divisão que eu fiz, deu 0,75. Então, essa é uma maneira de resolver. Como é a outra maneira de resolver? Eu posso achar uma fração equivalente. Eu posso transformar esse 4 em 10, 100 ou 1000. Que no caso, o 4 ele dá para transformar em 100. Por quê? Porque 4 vezes 25, 4 vezes 25 dá 100. Aí o que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Também multiplicar por 25. E 3 vezes 25, 75. E agora é só aplicar que nem esses dois. Como é sobre 100, a vírgula vai voltar duas casas. Repete o 75. A vírgula está aqui do lado direito, ó. 1, 2. Parou bem aqui. E aqui, lado esquerdo da vírgula, tem que acrescentar um zero. 0,75. Então aqui, ó, expliquei duas maneiras de transformar uma fração, onde o denominador nem é 10, nem é 100, nem 1000, para achar o seu número decimal. Continuando, comparando números decimais, usando os símbolos maior que, menor que ou igual. No primeiro exemplo, nós temos 3,5 e 3,50. No número decimal, você tem que ir comparando parte inteira com parte inteira. Primeira casa decimal, décimo, décimo. Segunda casa decimal, centésimo. Aqui tem zero e aqui não tem nada. Mas esse nada você pode acrescentar um zero aqui, porque o zero depois da vírgula e depois do último número, ele não interfere. Então, o 3,5 e o 3,50, eles são iguais, eles representam o mesmo valor. E assim por diante, poderia ser 3,500, 3,5 mil, também seria o mesmo valor. No item B, nós temos 7,4 e 7,07. Então, tem aqui na ordem, ó, parte inteira, igual. Primeira casa decimal, que são os décimos. Aqui é 4 e aqui é 0. Então, o 4 ele é maior do que 0, é óbvio. Então, o 7,4 ele vai ser maior do que o 7,07. O item C, 9,52 e 95,2. São números que eles possuem os mesmos algarismos, o 9, o 5 e o 2. A única diferença é a posição da vírgula. Então, aqui a parte inteira é só 9 e aqui a parte inteira é 95. Então, o 95 ele é maior do que o 9. Então, o 95,2 ele vai ser maior do que o 9,52. Então, o 9,52 ele é menor do que o 95,2. Lembrando, sempre o maior fica na parte aberta e o menor fica na ponta. E o item D, 13,20 e 13,8. Aqui, muita gente pensa, como aqui é 20, o 20 vai ser maior do que 8, mas não é. Você tem que ir comparando em ordem. Primeiro a parte inteira, ó, aqui é 13 e aqui é 13, igual. Agora vamos para os décimos. Aqui é 2 e aqui é 8. Então, o 8 ele é maior do que o 2. Então, o 13,20 ele vai ser menor do que o 13,8. E agora, adição e subtração com números decimais. Então, é uma adição e subtração como qualquer outra. Mas só que você tem que seguir o certo. Sempre vírgula abaixo de vírgula. Então, nós temos aqui 53,75 mais 19,451. Então, botei o primeiro número, 53,75.
75. Para escrever o outro número, ó, sempre vírgula abaixo de vírgula. Tá aqui a vírgula, ó, vírgula abaixo de vírgula. Então, 19,451. E vou somar. Aqui, que não tem a casa, você pode acrescentar um zero. Então, 0 mais 1, 1. 5 mais 5, 10, vem 1. 1 com 7, 8, com 4, 12, 2, vem 1. 1 com 3, 4, com 9, 13, fica o 3, vem 1. 1 com 5, 6, com 1, 7. E não esquecer de abaixar a vírgula. Então, o resultado, 73,201. Mesma coisa vai acontecer na subtração. Sempre vírgula abaixo de vírgula. Então, 38,7 menos 13,65. Mesmo caso, aqui não tem nada, então você pode acrescentar um zero. Então, 0 menos 5, não pode, é menor. Então, tem que pedir emprestado. Corta o 7, fica 6. E aqui vai ficar 10. 10 menos 5, 5. 6 menos 6, 0. 8 menos 3, 5. E 3 menos 1, 2. E abaixa a vírgula. Então, o resultado, 25,05. Então, aqui a gente encerra essa aula de hoje e que possa tirar suas dúvidas.